Que tal, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Esse aqui é mais uma coluna editorial das segundas-feiras do Marmanjo. Vamos ver aqui o Marmanjo da semana. E ontem eu fiz uma postagem no meu perfil sobre o default que começou ontem, inclusive. Deu-se a notícia não apenas no Brasil, principalmente nas mídias independentes da América Latina e da Europa, também em alguns portais norte-americanos. Eu tenho aqui em mãos um estudo econômico sobre o impacto que isso pode acarretar na vida doméstica das pessoas. A situação não está das melhores, não é por causa de vocês, porque o Brasil é um povo trabalhador, né? Senão são as péssimas gestões, as péssimas escolhas que fazem governantes, gestores, administradores, dentro do que supõe as finanças, a economia no geral. E nesse estudo que eu tenho aqui, que é uma análise sobre a desaceleração da economia brasileira a partir de 2014. Eu tenho números, inclusive gráficos. Eu vou, nos comentários, vou deixar o link para que todo mundo tenha acesso a esses documentos, já que isso aqui, para conseguir isso aqui, não é fácil, não é chegar e pesquisar, eu quero saber disso e a primeira informação, não. A gente vai fazendo comparatividades entre várias informações, principalmente no que é a parte política, econômica ou economia política, para chegar a resultados não muito promissores, né? Tem dados, inclusive em relação a outros países da região, que supõem que a situação está chegando já no seu limite. O termo default, muito utilizado pelos economistas, investigadores da escola de Cambridge, significa início de uma presunção de recessão. Presunção não tem o mesmo sentido no ambiente jurídico que no ambiente econômico. Presunção que aquilo que já se presume que já está na beira de um precipício, de um abismo. Explico. Quando se deu essa notícia, foi ontem, ou antes de ontem, se não me lembro, mas acho que foi ontem, sim. Se deu a notícia a partir dos dados concretos que saíram do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e estatísticas, né? A economia brasileira está comparada, inclusive, com países como a Argentina e a Venezuela, sendo que a Argentina e a Venezuela, duas grandes diferenças: um governo de ultradireita, neoliberal, e outro é um governo supostamente mais progressista, mais nesse sentido da Revolução Bolivariana, a questão do petróleo, e na qual eles acabaram afundando não por uma má gestão interna, senão por causa do bloqueio econômico dos Estados Unidos contra a Venezuela, aquela coisa da demonização jurídico-mediática, etc. e tal, né? No caso brasileiro é bem específico. Ou seja, as péssimas gestões dos últimos anos, principalmente desde 2014, após o impeachment do governo Dilma, a economia começou em recesso. Só que durante os anos que esteve o Michel Temer, ainda a economia conseguia se sustentar devido ao embalo que ainda teve em sentido das exportações e ou balança comercial. Então isso estava ajudando ao PIB ainda pelo menos manter um certo nível de
de uma frequência que não absorva todas as riquezas do país, os modelos de produção, e as pessoas continuavam, pelo menos domesticamente falando, segurando as contas em casa e tal. Só que o número de desempregados tende a aumentar, o subemprego aumenta, consumo cai, inflação acima. Vocês vão para o supermercado, todo dia as coisas aumentando, centavo traz centavos, porque é a partir dos centavos que eles vão ganhando, né? Os grandes donos das grandes distribuidoras de alimentos e insumos, né? Bom, a questão é que ontem, inclusive, conversando com um amigo sobre isso, a gente chegou numa conclusão, né, de como isso afeta a economia doméstica, ou seja, a economia dos lares, né? Vocês que trabalham, vocês que acordam 5h30, 6 horas da manhã e saem para trabalhar, principalmente nas grandes capitais, com os ônibus lotados, o trânsito e tudo mais. E as pessoas já estão sentindo, inclusive nós aqui em casa já estamos sentindo, e como consequência a gente tem que reter, né? O pouco e nada que a gente retém e acaba dando numa esfera geral, a gente acaba reproduzindo o sistema de austeridade. O que é austeridade? Justamente menos gasto, apertar o cinto, como se fala comumente, né? Menos consumo, consumo básico, que alimentos, fraldas para as crianças, artigos de higiene, coisas básicas mesmo que se utiliza dentro do lar, né? Fora disso, as contas, luz, água, internet, etc. e tal. As pessoas não estão gastando com isso. As pessoas não estão investindo sequer em seus próprios projetos. Isso se aplica no sentido geral. E esse sentido geral tem a ver justamente com as camadas baixas da população, que são as que mais sofrem, as que mais apanham com esse tipo de gestões que levam a um default, né, cambiário, no sentido de balança comercial, dólar, né, alíquotas, juros, etc. e tal. Isso aqui é realmente preocupante, pelo que eu tenho lido, né? Eu passei madrugadas, inclusive essas olheiras não é à toa, porque eu tenho que pesquisar muito, ler muito, a gente até come, às vezes come assim desordenadamente para não perder o ritmo e seguir estudando gráficos, números, pesquisando inclusive dentro do âmbito filosófico que tem a economia, né? E a gente vê o quê? A gente tá vendo que tudo isso é por causa de uma péssima gestão que não é justa. Ou seja, não há troca justa entre o que pressupõe a economia como formação de geração de renda para a população e os ganhos internos de um país para continuar naquela dinâmica econômica que todo e qualquer país do mundo tem. Enfim, como as camadas pobres, as camadas baixas estão sofrendo mais, obviamente, o Brasil é um país pobre, né? Então, obviamente, o consumo dessas camadas também cai. Quem tem muito dinheiro não gasta nem investe. Eles vão gastar em Miami, eles vão para a Europa, eles gastam em Londres, eles não gastam aqui, não investem aqui. E por tal, dá o quê? Fuga de capitais, fuga de divisas, dólares que vão para fora, né? Dinheiro real que também vai para fora, seguindo o esquema da conversão, né? E isso aí está dando default. Por quê? Porque os cofres públicos também estão retendo o pouco dinheiro que entra e não gastando nada. Como já teve esses 20 anos, nós estamos dentro desses 20 anos que não tem obras viárias, infraestrutura portuária, o SUS, medicamentos, a questão da educação, como não está se gastando nesses terrenos que são primários para sustentar uma nação, e mais do tamanho do Brasil, vai caindo tudo isso nas contas domésticas que é dentro das suas próprias casas. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que vocês têm que ter essa consciência
essa consciência básica para vocês não serem alvo de fakes, de hate speech, de todas essas coisas que estão rolando através das mídias, através do WhatsApp, e vocês começarem a perceber que a realidade é muito mais próxima do que da gente. Ou seja, a realidade de vocês também é tão próxima quanto a minha, que a gente também sente no bolso, tem que segurar as contas. Quando um país se desequilibra economicamente, as relações sociais se quebram, amigos já não se reúnem mais, existem conflitos dentro de uma casa porque um ficou desempregado, as contas vêm e que não... Ou seja, uma variada, existem variantes de situações problemáticas que trazem, que são consequência dessas péssimas gestões, desses péssimos números, dessas péssimas comparatividades em relação a períodos, as pessoas tinham mais fartura, mais bonança, e as relações sociais eram muito melhores, relações de trabalho, relações inclusive de modos de produção e consumo. Então, e isso que vocês têm que entender, e por isso que vocês têm que estar atentos a tudo isso que está acontecendo, tem que estar atentos e não gastar um pouco de dinheiro justamente naqueles que estão fazendo mal a vocês mesmos, a nós todos, e que aparecem pela TV oficial, não, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas para que esteja melhor, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se unirem. Nós temos que unirmos, deixarmos as picuinhas ao lado, pesquisar, perguntar, fazer acontecer as coisas, porque isso aqui já começou ontem. Daqui a um ano, o Brasil vai estar talvez pior do que a Argentina. E mais, eu não pensava que ia ser tão rápido isso. E eu dava um ano. Me equivoquei. São 3 meses, 4 meses. E em 4 meses, eles estavam acabando com tudo. Estavam acabando com a renda do trabalhador, estavam acabando com os modos de produção, estavam acabando com o consumo. Não estão dando chance aos brasileiros inteligentes, a quem abre um comércio, a quem tem um projeto. Não estão apoiando isso. Eles estão apoiando os grandes grupos econômicos que estão lá fora, estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão na Inglaterra, estão na França, estão no Canadá. Eles estão apoiando eles, não vocês. Então, que sentimento de patriota é esse? Quem é patriota, primeiro defende o que é seu. E depois, se sobrar um tempo, a gente pode pensar no outro. E isso aqui, muito obrigado para vocês, agradeço. Vou deixar os links para que vocês tenham acesso a essas informações. Eu agradeço a todos, todas. Mando um beijo, um abraço grande. Estamos aqui firme e forte, pessoal, de tudo que está acontecendo. Estamos aqui juntos. Agradeço de antemão. Boa semana, felicidades.